Melhor e Mais Justo fala sobre a luta dos trabalhadores brasileiros frente ao mercado de trabalho contemporâneo. Números do Ministério do Trabalho apontam que no Brasil cerca de 7 milhões de trabalhadores são sindicalizados, o que equivale a pouco mais de 15% dos 46 milhões de trabalhadores ativos do país, contados aí os contratados em regime da CLT e os estatutários do serviço público. O Sindicato dos Metalúrgicos aqui do ABC, por exemplo, é uma referência nacional de organização, luta, tem importantes conquistas, aliás, uma média salarial de R$6.000. Estava falando dos metroviários, 4 mil, tanto dizia o governador do estado. Quer dizer, salários altos deslegitima o movimento grevista, por exemplo, dessas categorias? Hein, João? Não, muito pelo contrário. Na verdade, você citou o caso do metrô, mas o que faltou foi habilidade aí na negociação, né? Porque acabou dando o valor que eles reivindicavam e conseguiram, né? Então, a questão da greve não se dá especificamente por questão salarial. Tem outros problemas que pode gerar uma greve, né? Mas o que eu vejo que falta no país ainda é um pouco desse caldo de cultura de democracia, né? A gente ainda é uma democracia muito recente e essa questão do local de trabalho se democratizar, com organização do local de trabalho, a negociação coletiva, é algo que a gente precisa ainda colocar na cultura do povo. Por exemplo, os jovens saem da faculdade, o cara não sabe nem o que é um sindicato, para que serve um sindicato. Não existe uma formação específica nesse direito. O cara muitas vezes é formado para ser um trabalhador, não seja o que, seja um engenheiro, seja o que for. Mas ele não é formado nessa magnitude de entender a questão social, o que leva, por exemplo, uma greve ser taxada. Eu lembro quando eu era mais jovem, quando eu ouvia falar de greve, o pessoal colocava que a greve tinha sido inventada no período de 78. Né, que parece que o Lula era o pai da greve, porque fez greve, sendo que no Brasil já teve muitas greves no início do século passado. Né? Então essa é uma visão de que se o cara tem um bom salário, ele não precisa fazer greve, mas nem por isso. As condições do trabalho, a inflação também que corrói o salário ao longo do tempo, diminui o poder de compra da pessoa, mesmo que tenha um bom salário. Então eu não vejo com esses olhos. Na verdade, essa questão de falar que o cara ganha um bom salário e não precisa fazer greve é uma desculpa para não querer negociar e para querer ter essa cultura que a gente tem aqui, meio que escravocrata, né? Então eu sou o patrão, eu mando, daqui para dentro quem manda sou eu, você tem apenas que obedecer e vender sua força de trabalho. Na verdade parece ali uma estratégia de desqualificação pela ideia de falar assim, tá, você é um privilegiado, você ganha muito num país de profissionais que ganham pouco. Então é para desqualificar o movimento e a organização de certos setores, não é, Alcir? Isso, concordo. Estou com a questão que é apontada pelo João, porque não é o salário a condição, são as condições que está apontada no local de trabalho que você vai ter que mostrar, reivindicar, até mesmo porque o empresariado hoje de um instrumento no tribunal, que é o interdito proibitório, que vai pressionando os trabalhadores, às vezes com multas grandiosíssimas, está na lei. Não é nem da lei trabalhista. É um processo que eles acabam usando. Então, o que acontece? E hoje nós temos também condições de se organizar. Por exemplo, comércio e serviço, tem a CIPA para ser organizada, apontada como organização local de trabalho, que muitos empresários não respeitam. Tem a situação esta das comissões de grandes empresas, que não respeitam. Nós temos a incidência no Brasil de muitas multinacionais que vêm com um conteúdo, vamos dizer, de mercado do país de origem, chega aqui no Brasil, quer aplicar e acaba ocasionando situações que desrespeitam o local de trabalho, desrespeitam os trabalhadores, a chegar, por exemplo, dentro do nosso tema, a questão do assédio moral, que isso vai levando não processo de negociação. Você coloca uma cláusula dessa para proteger o trabalhador em negociação coletiva, o empresário não quer. Nós podemos chamar um movimento e, se assim a categoria quiser paralisar para garantir esse direito social, uma conquista social, até mesmo, além da remuneração, do reajuste ou do ganho real, é um interesse daquela Assembleia que vai deliberar isso. Pode chegar a pleito de greve. É lógico, toda negociação é habilidade. O João menciona que é uma habilidade aí de negociação do metrô, na qual aconteceu, mas pode ter lá, por exemplo, a paralisação por causa do PLR, que estava sendo injusto, o lucro enorme do metrô, mas não queriam repassar. Pode ter condições essas de delegada por causa da questão de uniforme. Eu vi ontem no metrô uma passagem por causa dos jogos,
né, a segurança do metrô, tendo que cercar vários jogadores, torcidas e tais. Problemas sociais inseridos e o trabalhador do metrô que está colocado para resolver esse problema. Então, olha, segurança, saúde, qualidade de vida, está tudo inserido num processo de debate, num momento de negociação em que vai inserir se faz a greve, se não faz. Por exemplo, essas que eu mencionei, em temas nossos no setor comércio e serviço, tema do domingo, a própria organização, isso para nós é muito importante. Então, eu acho que não é só o valor salarial, até mesmo que nós temos trabalhadores, viu, que tem essa margem que você falou, numa concessionária, um gerente, um encarregado que tem essa margem salarial, uma grande multinacional. Mas e aí, como é que são trabalhadores? Mas tem o trabalhador lá do chão, do piso, que está na área de limpeza, na área de proteção, na área menor, o empacotamento e outros, né, o transporte. Então a gente precisa olhar num todo o estado da empresa, não só pelo maior salário, mas também a menor. Dedeca, eu queria acrescentar uma questão. Nesse exato momento, o Brasil, claramente, está certo, nós estamos vendo uma desaceleração do crescimento. O governo tem feito várias intervenções com o objetivo de preservar, né, um crescimento de 3% para esse ano. Havíamos começado o ano com a expectativa de crescermos 4%, 5% e a nossa expectativa de crescimento vem se deteriorando. E muito se levanta a questão que é necessário retomar o investimento, reduzir a taxa de juros, desonerar as empresas, enfim, temas, eu não vou entrar aqui, na maioria deles justos, né? E eu gostaria de salientar o seguinte ponto. Quando se fala em melhora das condições de trabalho, não é só o trabalhador que ganha, a empresa também ganha. Isso é um tema estranho no Brasil. E nós não vamos alcançar patamares de crescimento de qualidade, eu diria, mais expressivos, se as condições de trabalho não melhorarem. É parte do bom desempenho da economia, boas condições de trabalho. E, de certo modo, quando se discute a greve, parece que só o trabalhador que vai ganhar com o resultado da greve, se ela for exitosa. É falso isso. Nós temos que olhar também que bons resultados em negociação coletiva são de extrema importância para o bom desempenho das empresas. No caso do metrô, eu diria que merece alguma menção o conjunto de problemas que o metrô vem apresentando nos últimos tempos, tá certo? Que é um problema de qualidade de gestão do metrô que decorre, que sinaliza um problema mais amplo de organização da empresa. Então eu gostaria de tocar nesse ponto porque é um tema que preocupa hoje o país, quer dizer, a possibilidade de nós perdermos capacidade de crescimento, inclusive para o próximo ano, e se fala muito de questões que dizem respeito à redução do custo do financiamento, aumentar o investimento, o financiamento público para o investimento privado. A impressão que eu tenho é a seguinte: quando se olha um empresário falando do crescimento das necessidades que eles têm para contribuir, tá certo, para um bom desempenho da economia. Todos os problemas que existem estão da porta da fábrica ou da porta da empresa para fora. Do lado de dentro, tudo funciona como se fosse uma maravilha. É falso isso. E eu acho que quando a negociação coletiva, tá certo, reivindica melhores condições de trabalho, quando você tem um movimento grevista que pede melhores condições de trabalho, não é só para o trabalhador, mas é também para o bom desempenho da empresa, tá certo, e para o conjunto, eu diria, da economia e da sociedade. Então nós temos que alterar o modo de olhar a greve, eu diria, a reivindicação e a negociação coletiva no Brasil, e aí é um grande desafio. Então, o grande desafio, vamos tocar nele, porque qualificar ou enfrentar a questão de ampliar e construir uma cultura da negociação coletiva tem pelo menos duas pontas, tá certo? Do empregador, seja ele público ou privado, e no campo sindical, na organização dos trabalhadores. Do ponto de vista dos trabalhadores, Dedeca estava lembrando para dizer o seguinte, por exemplo, no setor público, os governos não são bons negociadores. E mesmo no setor privado você tem muitos problemas. Agora, do ponto de vista dos trabalhadores, né, ainda que a gente tenha categorias e determinadas áreas, sindicatos e tal, que avançaram muito nesse campo, né, inclusive aí rareia a perspectiva, por exemplo, de greve, não precisa chegar à greve, porque os acordos são muito frequentemente satisfatórios,
para ambos os lados, né? Eu dei o exemplo dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo, mas há alguns outros, né, no Brasil. Mas, em linhas gerais, há também uma questão do lado de cá, né, do lado dos sindicatos. A gente tem sindicatos com pouco filiados, com dificuldades de organização, com setores que não têm uma tradição de luta e de organização sindical, etc. Quer dizer, do lado dos trabalhadores, aonde a gente tem que avançar para poder desenvolver uma cultura no campo da negociação coletiva que, de certa maneira, empodere e fortaleça no jogo de forças aí, da relação capital e trabalho, que fortaleça o movimento dos trabalhadores no sentido de qualificar ainda mais seus sindicatos, inclusive aumentando a sua malha, né? Então, 15% da população economicamente ativa na economia formal é sindicalizada. Isso significa que os outros 85% não são, certo? Como é que vocês veem isso? Assim, até que por números mundiais, até que é um número alto, né, de sindicalização no Brasil. Mas, na verdade, nós temos um grande problema na legislação que ela não favorece isso, né? A questão do imposto sindical, dos inúmeros sindicatos que existem de fachada, são poucos sindicatos, se a gente for contar no dedo dos 12 mil que se cadastraram lá próximo disso no Ministério do Trabalho, quantos desse realmente representa de fato os trabalhadores? Você pega dentro de uma empresa, aqui mesmo, que tem quantos sindicatos? Tem sindicato de engenheiro, de psicólogo, de enfermeiro, de não sei o quê, mas de fato quem negocia dentro da empresa é um sindicato só, o preponderante, ou de outros, né? Então esse é um problema que a gente tem uma quantidade muito grande de sindicatos fragilizados, que nem aparece, as pessoas nem conhecem. Eu sempre recebo até alguns e-mails de pessoas perguntando como é que é, eu trabalho na empresa tal aqui, mas a minha empresa não paga isso, não paga aquilo, chamadas terceirizadas lá, né? E o sindicato não pode fazer nada porque a legislação não permite. Eu não sei, você pode até, do ponto de vista dos sindicatos mais fortes, fazer uma negociação política, mas quem vai assinar no final é o sindicato oficial. E aí ele faz o que ele entende com isso. E qual o caminho? Reforma sindical? Eu sou da opinião, olhando o cenário internacional, os países que mais avançaram nessa área, avançaram desenvolvendo a negociação coletiva. Como? Em primeiro lugar, a obrigatoriedade da negociação coletiva e de comportamentos idôneos de ambas as partes nesse processo. Em segundo lugar, que as empresas sejam obrigadas a apresentar um conjunto de informações e que a negociação coletiva se paute por esse conjunto de informações. Portanto, por um campo de transparência. De um campo de transparência. Eu acho que o dia que nós conseguimos dar maior transparência à negociação coletiva e maior dinamismo à negociação coletiva, também haverá uma maior probabilidade de envolvimento das bases com os sindicatos, com a representação e com, tá certo, os interesses coletivos. Qual que nesse exato momento nós temos um processo, tirando alguns setores, obviamente que os metalúrgicos São Bernardo se constituem não uma exceção, mas uma das, né, uma das categorias, um conjunto de categorias que consegue desenvolver, né, de modo com qualidade a negociação coletiva. Essa situação não está presente no mercado de trabalho brasileiro. E aí eu acho que passa não tanto por uma reforma sindical, mas muito mais por um novo ordenamento sobre a negociação coletiva no primeiro momento, que posteriormente permita uma alteração mais ampla da organização sindical, tanto, obviamente, dos trabalhadores, como também dos patrões, tá certo? Não vamos... O problema, as dificuldades da organização sindical não é exclusivo, dos trabalhadores, né? É dos trabalhadores, do outro lado, só que também aparece como um modelo virtuoso. Eu acho que nós devemos explicitar isso, que o problema é generalizado. Olha, qual o caminho? O caminho, eu acho que, já no tempo que eu tenho sou ainda um vendedor de militância no movimento social primeiro, né, e eu tive que vir para o movimento sindical para representar os trabalhadores da minha empresa, lá da minha cidade, e hoje represento os trabalhadores no nível de Brasil. E na confederação são quase 14 setores, vamos dizer. Eu acho que o caminho é mobilização, mobilização e mobilização. Nós não estamos na década de 70, de 80, como se fazia greve naquela época, e a gente aprendeu aqui no berço de São Bernardo, no ABC, o nosso grande mestre Lula, como fez, e depois ele mostrou como que se faz transformação social, fazendo administração pelo Brasil, e mostrou melhor ainda como se faz movimento e administração para o mundo internacional.
No entanto, hoje é o nosso referencial. E nós queremos trazer essa lembrança aqui, porque aqui foi o berço do movimento sindical, a gente tem isso muito forte, mas hoje são outras movimentações que se faz. E nós da CUT, aí o movimento sindical, o João mencionou, as várias diferenças pelo Brasil, dos números que tem, números esses de indicado no MTE, e depois temos que ver os números de atuação, que é bem menor do que isso, que inclusive nesses 12 mil está inclusive os 3 mil e poucos sindicatos patronais. Organização patronal, depois disso, qual de fato é reconhecido e quais estão os pedidos para reconhecimento no Ministério do Trabalho e Emprego. Mas eu quero trazer, porque isso se vale na proteção do trabalhador, não é no assistencialismo, né? Aquilo que Getúlio Vargas colocou para que o movimento sindical fizesse, mas na proteção e o sindicato na busca do reconhecimento, porque quero mencionar isso para uma categoria que tem muita dificuldade e às vezes está no nosso meio que a gente não conversa, o metalúrgico, o bancário e outros, a qual você mostrou, o metroviário, são categorias grandiosíssimas na nossa grande sede, mas tem as trabalhadoras domésticas. As trabalhadoras domésticas do Brasil, 8 milhões que nós estamos mencionando, são de trabalhadoras, quantas tem organização, como se organizam, mas se organizam. Se organiza na comunidade, se organiza dentro do bairro, se organiza no estado ou nas cidades onde são sedes dos nossos sindicatos e que tiveram agora um enfrentamento muito grande no Congresso por causa de quê? Da ratificação da convenção e que a OIT optou pela 189. Então, veja bem, nós estamos numa campanha, então eu acho que o reconhecimento dos sindicatos, a mobilização e o enfrentamento que temos que fazer no Congresso, na demanda de qual referência que nós somos enquanto trabalhadores, isso é que vai dar o mote de quanto nós queremos trabalhar e na referência perante o Estado. Até mesmo porque muitos dos nossos sindicatos hoje disputam espaço e dialogam com o governo nas comissões tripartite. Então significa que não dá para ver o dirigente sindical ou o representante daqueles trabalhadores somente como aquele que é o problemático, que cria confusão, que está na frente da empresa. Às vezes ele vai estar na frente da empresa fazendo no microfone um movimento de greve, de manifestação, ele vai estar no Estado dialogando com o prefeito, ele vai estar no parlamento falando com o deputado, porque lá está um projeto de lei inserido, todos os seus direitos. E muitas vezes ombro a ombro com o empresário sentado junto com o governo. Empresário. Eu menciono agora, estava lá na comissão de serviço, no Plano Brasil Maior. Queremos que o governo dê certo, concordo com o amigo Cláudio, que de fato a linha de crescimento não está igual estávamos aí há alguns anos, está caindo, mas eu acho que muitos dos brasileiros tiveram mais condição e melhores condições de vida, quer dizer, a classe E que estava lá embaixo, está para D, está para C, isso é muito importante, mas principalmente essas questões, para que haja de fato uma melhora, eu acho, o Cláudio mencionou também, é preciso negociar, o empresário precisa entender essa referência de que a mesa de negociação em que nós estamos no bate-papo, muitas das discussões que a gente faz com os empresários, é de que precisa reconhecer várias outras convenções importantes, né, para poder dar direito ao trabalho. Eu preciso fazer, mas a gente volta com o debate já, a gente estourou o tempo desse bloco e a gente retoma já. Sai daí.